As perguntas ali, né, que eu vi, mas só fazendo aí um rapidão paralelo, né? E aí o quinto Certo. elemento, né? Que, mano, o quinto elemento eu não sei bem assim quando que eu ouvi falar a primeira vez, mas eu lembro que quando eu tava lá, ali adolescente, querendo estudar as coisas, eu comecei atrás de tentar estudar mais a história do hip hop, né? E aí eu tenho até Sim. um livro que tava lá embaixo, onde eu tava lá, que é do Tony C, que é o Hip Hop Está Morto, que ele conta um pouco dessa memória do hip hop em São Paulo, né? E eu li isso acho que em 2012 mesmo, por ali, mais ou menos. E indo atrás, né, mano? E eu, mano, tinha vários sons assim, ó. Você pega dos anos 90 que os caras citam Quinto Elemento. Mano, tem um Pode som crer. ó, que eu lembro que era de um cara que ele até morreu, Speed Freaks, que era do Rio de Janeiro. Ele era amigo da rapaziada lá do Planet Hemp. Eu nem acho muito da hora, assim, os sons dele, as letras, mas eu acho até da hora. Ele é meio doidão, assim, esse mano. E aí eu lembro que tem um som que ele gravou com a par de gente, aí tinha o Chorão também do Charlie Brown, e, mano, os caras ressaltavam o quinto elemento do hip hop, mano, na música. Os caras que era mais louco e menos compromissado assim, tipo, ainda ressaltava o quinto elemento, mano. Sim. Tem um. E fora, mano, que assim, o quinto elemento, eu não sei a partir de quando que os caras lá nos Estados Unidos eles vão colocar isso. Mas eu sei, assim, eu dei uma pesquisada para ver, pelo menos a partir da imprensa, quando que começou a surgir esse papo. Então, acho que ali por volta de 78, 82, que o África Bambata, né? Aí só ressaltando aqui, quem estiver assistindo depois a live, que não é que a gente tem simpatia ao África Bambata, até porque saiu, né, nos últimos anos aí a gente viu que o cara é um abusador, enfim. Mas, apesar de tudo isso, ainda teve, ele teve uma vivência ali, uma colaboração ali no hip hop, né? Foi um membro bastante ativo aí da Universal Zulu Nation, né? E com as entrevistas que ele passa a dar, né? Ele fala, né, do quinto elemento, e aí, tipo, você vê lá no site da Zulu Nation, tá lá, 5 elementos. Aí você vê a Temple of Hip Hop, que é a organização do KRS-One, que foi meio que um membro atuante também da Universal Zulu Nation, antes dele fundar o Temple of Hip Hop. O Temple fala, mano, de 9 elementos, e um deles é o conhecimento também. E aí o KRS-One, né, pra vocês terem noção, ele tem aquele livro que nunca foi traduzido aqui pro Brasil. Se eu aprender inglês aí nos próximos anos, quem sabe eu não traduzo. Que se chama The Hum, Gospel of Hip Hop. Que a ideia é ser certo. como se fosse uma bíblia, né, assim, tipo do hip hop, e lá tá uns fundamentos. E ele fala da questão do conhecimento. E aí por que que ele teve toda essa preocupação? Formou o Temple of Hip Hop, que ressalta muito o quinto elemento, né, o conhecimento. Justamente para proteger o hip hop de se tornar um produto descartável pelo sistema, para preservar isso mesmo, em entrevista, se a gente for bem ver, né? Boa. E o Brasil, o Rodrigo colocou aí, né, que o rap nacional, né, brasileiro, foi considerado o rap mais politizado do mundo. Essa história eu fui saber através de um documentário lá do Arthur Moura, que se chama Ao Som do Tempo, que ele meio que discute a mercantilização do rap carioca, né? E o Gaspa, que era lá do Grupo Levante, ele conta essa história. Ele até mostra a revista. Era uma revista que ela fez uma viagem naquela época pelo mundo para ver como estava o hip hop em cada país. E aí, Certo. quando eles vêm para o Brasil, que eles vê o movimento, eles concluem que é tipo o hip hop mais politizado era o nosso, tá ligado? E aí é muito por isso, por conta do quinto elemento. O Rodrigo pode até falar melhor que ele viveu isso. Quando eu já tô maior, já não tem mais isso. As posses, né? Por exemplo, o Rodrigo falou: você tinha que ler o Malcolm X. As posses, né? Que eram as organizações do hip hop, elas tinham às vezes esses critérios, né? Tipo, de exigir que você estudasse, tudo mais, que você tivesse ali um fundamento. E eu vi que assim era a mesma lógica da Universal Zulu Nation, que ela fazia isso. Você tinha que ser praticante de algum dos 5 elementos para você entrar no bagulho lá. E aí, tipo, você poderia até não cantar e tudo mais, mas se você tivesse ali o quinto elemento, você se engajar e colaborar com o movimento, você tava dentro do bagulho. Então, assim, o hip hop, né, tem até uma frase aí do KRS-One que eu não sei se é de alguma entrevista, palestra que é,
que ele fala, né, que o hip hop, né, é uma, eu não lembro bem agora, mas é algo do tipo assim, que é uma resposta para a sobrevivência dos oprimidos. Um bagulho assim, mano, que ele fala, né? E é isso, né? Quando Certo. a gente fala de cultura hip hop, é isso. A cultura é um modo de vida, né? E um modo de vida inclui, inclusive, a política, né? Você se mover Sim. ali por uma causa. E aí, só para concluir, o bagulho do quinto elemento. Mano, eu já vi dinossauro aí, mano, do hip hop, negar o bagulho e distorcer. Pior do que negar, distorcer. Porque os caras, eu já vi uma fala assim, né? Uns 10 anos atrás. Ah, o quinto elemento, que é o conhecimento, não existe, porque o conhecimento já está Eu assisti no também. quarto elemento. Aí por que eu Até digo que também. está errada essa visão? Porque se você coloca que o conhecimento está nos outros elementos, você está reduzindo o conhecimento a um conhecimento técnico. E o conhecimento do Sim. hip hop não é o conhecimento técnico, é o conhecimento, mano, da história dos oprimidos, do engajamento, da história mesmo da própria humanidade. É o conhecimento que te leva a você se mover, né, contra o sistema mesmo. Então é esse o sentido. E aí tem alguns caras que negam, né? Isso porque eles não querem ter esse comprometimento. Eu acho que até essa negação aí. E olha que doido, né? O Zulu Nation, ela coloca aí os 5 elementos e a Temple of Hip Hop ela coloca 9, né? É até meio difícil de limitar o quantos tem, porque tem outras coisas que eu até diria que são elementos do hip hop. Por exemplo, aqui no Brasil, a pichação e o grafite se tornou algo distinto, que nos Estados Unidos, se você for ver, não é algo distinto, e aqui Verdade. começou junto. Mas, assim, vamos pensar a partir da separação. Vamos supor que o grafite e o picha é alguma coisa. Eu diria até que o próprio picha é um elemento do hip hop nacional também, porque o quanto de gente aí que era do rap pichava. Você vai ver as festas de pichador, mano, normalmente é o quê? É grupo de rap cantando, tá ligado? E aí, por que que eu falo assim que não dá nem para limitar o tanto de elementos que tem? Porque eu acho que a cultura ela é viva e várias coisas podem se agregar, desagregar, né? E eu lembro que tinha um grupo, mano, uma galera aí que era afiliada à Universal Zulu Nation, que tem várias pessoas aqui no Brasil, né, que é diretamente filiado, que é considerado Zulu King. Certo. Tinha uma Zulu Sim. Nation, não sei de qual lugar que era, mano, que os caras falavam que um dos elementos, inclusive, do hip hop era lowrider também. Até concordo, né? Mas os caras não colocavam que tinha um quinto elemento, que era o conhecimento. Eles falavam de 6 elementos, mas eles não falavam do conhecimento. Olha que maluco. Sim, sim. Então é uma distorção que é o quinto elemento. E eu vejo que não é só aqui no Brasil, porque tem um outro livro ali que eu tô para ler, que ainda não li, que é o Hip Hop e a Filosofia. No prefácio, o autor já fala lá, mano, que o quinto elemento por lá, ele tava sendo escanteado, que não sei o quê. Sim.